Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do momento que você está assistindo esse nosso estudo bíblico hoje sobre sofonias. Sofonias. Hoje a gente quer conversar de novo sobre esses livros, tanto quanto até mesmo desconhecidos, né? Da maioria de nós. Mais um profeta. A gente já conversou sobre Naum, a gente também já conversou sobre outros profetas e hoje a gente vai conversar sobre Sofonias. Esse nome um tanto quanto interessante, né? Mas hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre ele. Já aviso desde o início, esse estudo bíblico está sendo gravado, né? Agora nas próximas quinta-feiras, incluindo essa, eu estou participando de um curso de aperfeiçoamento do Ministério Pastoral. Então, esse curso está sendo online e na quinta-feira à noite, mas o estudo está sendo gravado. Por isso, peço desculpas caso não leia algum comentário aí. E eu gostei muito da semana passada, que muitas pessoas comentaram, deram seu boa noite. Isso faz bem para que o próprio algoritmo, né? Hoje em dia quase tudo é encaminhado pelo tal do algoritmo. O algoritmo ele acaba fazendo com que o vídeo seja mais visto porque ele entende que tem muita interação. Então os comentários são importantes, né? Às vezes a gente vê os YouTubers falando, curte o canal, compartilha, comenta, né? Isso realmente faz a diferença para que o vídeo acabe indo para outros lugares. Mas sem mais delongas, vamos ao tal do Sofonias. Provavelmente foi escrito lá pelo ano 620 antes de Cristo. Ele foi profeta durante o reinado de Josias, quando o Egito, Judá e Babilônia estavam recuperando sua autonomia e minando o poder da Síria. Então, só lembrando, algo que a gente sempre precisa dar o contexto, né? Nós temos o reino de Israel, o reino de Judá, o reino do norte, o reino do sul. Nesse período em que Sofonias fala, o reino de Israel, ou seja, o reino do norte, ele já tinha sido capturado pela Assíria. A Síria tenta capturar Judá, mas Deus impede. Porém, Judá fica, digamos, sobre o comando do Império da Síria, né? Assim como toda a região ali do Oriente Médio, né? O Oriente Próximo. Tudo fica no comando da Assíria. E nesse período, então, teve alguns reis, e aqui é o reinado de Josias. Josias é um rei que tenta fazer algumas reformas, né, na estrutura tanto política quanto religiosa do Estado, que também é chamado de Israel, né, mas principalmente o reino de Judá. E esse Sofonias, ele é contemporâneo do profeta Jeremias, também do profeta Jeremias, se eu não me engano, do profeta Naum e de Abacuque também. Mas ele é contemporâneo, então, de um dos grandes profetas, chamado Jeremias. Algo interessante também de nós lembrarmos, né? Sofonias faz parte dos 16 profetas que foram levantados por Deus para anunciar inúmeras situações que iam acontecer para as gerações que estavam ouvindo, tanto para as gerações futuras. Mas todos esses 16 profetas, de uma forma ou outra, sempre apontavam para Cristo. Isso é importante, né? A profecia ela sempre acaba tendo esse foco no final das contas. Esses 16 profetas foram levantados por Deus durante 200 anos. Então, muitos deles acabaram sendo contemporâneos uns dos outros, né? Falando quase que ao mesmo tempo sobre diferentes assuntos, mas sempre com o mesmo fundo, né? Uma desobediência do povo. O profeta ele era sempre levantado porque o povo estava em desobediência, não queria ouvir a Deus, não queria escutar a Deus. E Sofonias é chamado de novo nesse período. Até interessante, aqui no texto vai dizer que Sofonias ele era
tataraneto do rei Ezequias. O rei Ezequias era, digamos assim, era o vô, ou o bisavô, do rei Josias. E entre o rei Ezequias e o rei Josias tiveram dois reis. Dois reis. E esses dois reis, ou seja, daria para dizer aí, entre a primeira e a quarta geração, a segunda e a terceira geração de reis, eles foram extremamente horríveis. Horríveis. Tanto é que quando Josias é colocado logo muito cedo, né, quase com 8 anos de idade, ele é colocado como rei. Naquele período, dentro do templo onde Deus habitava, onde se eram oferecidos sacrifícios a Deus, o povo de Israel cultuava outros deuses e até tinham relações sexuais no próprio templo, porque eles adoravam uma deusa da fertilidade. Então, antes das colheitas, eles iam lá e literalmente se prostituíam no templo de Deus para adorar essa deusa. Ou seja, lembrando, né, Ezequias foi um rei que, digamos, ensinava a palavra de Deus, um rei temente a Deus. O povo, né, de uma certa forma, estava lembrando de Deus, lembrava de Deus mais frequentemente. Na próxima geração, isso já foi acabando, e na terceira geração, então, acabou de vez. O templo virou um altar para outros deuses, estava uma tremenda bagunça. Tanto é que lá em 2 Reis, ou 2 Crônicas, é relatado que enquanto uns funcionários estavam fazendo uma certa limpeza no templo, eles encontraram o livro das leis. Aquele, né, digamos, eles encontraram as leis de Deus, que Deus tinha dado para o povo de Israel, para te ver o desleixo que o povo estava em relação a isso. E aí eles então olharam, puxa, mas a gente está fazendo tudo ao contrário. Então, através disso, Josias faz uma reforma. Uma reforma. Mas, mesmo fazendo essa reforma, muitas pessoas do povo de Judá ainda continuam não querendo crer em Deus. E o texto até vai trazer, né? Eles estão indiferentes. Tanto faz se Deus faz bem, se Deus faz mal, a gente não crê mesmo nele. Então, para nós não faz diferença nenhuma. E Sofonias vem alertar. E um dos principais assuntos de Sofonia vai ser alertar para o dia do Senhor. Então, vamos ao texto. São 3 capítulos apenas. A gente vai ler aqui e vamos ir comentando, ok? Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então aqui a gente vê que Ezequias, o rei Ezequias, também está na descendência de Sofonias. Isso é muito interessante. Agora a palavra de Deus: certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Imagine alguém começando a sua fala dizendo isso, né? Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Só lembrando aqui, Baal, né? Baal era um dos deuses inventados naquela região que as pessoas criam nele, né? Digamos assim, o povo de Israel era fascinado, não sei o que acontecia, era fascinado por esse Deus. Versículo 5. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência o engano
e a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte nova da cidade, e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Bom, para quem está acompanhando já essa pequena série de estudos bíblicos, você já está acostumado com esse tipo, né, de fala mais forte, digamos assim, né? Os outros profetas que nós já lemos, Naum, também fala um pouco sobre isso, né? Sobre esse tipo de fala, né? De destruição, digamos assim, daquilo que iria ser para o povo de Israel. Mas alguns detalhes aqui desse primeiro texto, desse primeiro capítulo, do versículo 1, do versículo 2 até o versículo 6, ali fala sobre algo muito extremo, né? Deus quer impactar os seus ouvintes. Então ele fala, olha, vou fazer um novo dilúvio, né? Vou destruir todo mundo, porque eu não aguento mais. Toda vez eu tenho que falar a mesma coisa, né? Vocês não conseguem ouvir o que eu já disse. Então, todo momento eu tenho que ficar falando que vou ter que destruir vocês, porque dessa forma vocês vão se afastar tanto de mim, vejam só, que o povo vai deixar de existir, não vai ter o que fazer, né? Por que Deus sempre volta a perdoar os pecados de Israel? Por que ele sempre volta a restabelecer o povo de Israel? Simplesmente porque Deus ama eles de paixão e diz, não, esse é o povo escolhido, então só eles, por causa disso, eu vou cuidar deles. Sim, mas não por causa do povo em si, mas porque o povo escolhido era aquele povo pelo qual Jesus, o próprio Deus, iria vir ao mundo para perdoar os pecados de todas as nações. Então Deus quer cuidar desse povo de Israel porque ele foi o povo escolhido para que Jesus viesse através desse povo, né? Através da sua descendência e tudo mais. Não porque em si as pessoas mereciam, né? Tanto é que é interessante que às vezes as pessoas podem pensar que os judeus eram salvos simplesmente por ser do povo. Ou seja, por ser judeu, ou por ser do povo de Israel, melhor falando, né? Eles achavam que a salvação era só... Se você nasce ali, você já é salvo. Não. A salvação do Antigo Testamento é igualzinha à nossa salvação hoje. Eles tinham que crer no Messias. E nós cremos no Messias que veio. Eles estavam crendo no Messias que viria. É a mesma pessoa, é o mesmo Deus. Não existe diferença. Tanto é que Deus o tempo todo tem que ficar lembrando eles disso. Olha, gente, vocês têm que crer na minha salvação. Parem de crer no Baal, parem de crer na deusa da fertilidade, parem de crer nos seus próprios feitos. Lembrem do que eu fiz.
E essa lembrança é do bisavô. Ou seja, eles não estavam conseguindo lembrar o que Deus fez pelo bisavô deles, né? Bom, se a gente for trazer isso para o nosso dia a dia, eu vou chegar lá. Só um momento. Aí então ele começa a falar sobre esse dia do Senhor, né? E aqui, quase todos os profetas, se não todos, de forma direta ou indireta, falam sobre o dia do Senhor. O que significa esse dia do Senhor? Fazendo um contraponto, né? Jesus fala do dia, né, do juízo, digamos assim. Mateus registra isso, né? E Jesus está falando de dois pontos numa mesma conversa. Jesus está falando da destruição de Jerusalém, que ia acontecer no ano 70 depois de Cristo, mas está falando também do juízo final. Então, se tem esses dois pontos, né? Está falando de uma destruição que vai acontecer, mas também está falando do dia do juízo final. Quando os profetas falam do dia do Senhor, aqui no caso de Sofonias, está falando, né, de quando provavelmente depois quando a Babilônia iria levar cativo, né, iria destruir Jerusalém, mas também estava falando do dia da vinda de Cristo, ou melhor falando, do dia do sacrifício de Jesus, no dia em que Jesus morreria, ou seja, esse é o dia do Senhor, né? O dia do Senhor é o dia que Jesus morreu por nós. E aqui Sofonias está lembrando disso. Olha, cuidado, né? No dia do Senhor, ou seja, o dia do julgamento, né? O nosso julgamento ele já aconteceu, ele já aconteceu em Cristo, né? O dia do juízo vai ser quando o nosso dia, né? O dia do juízo de todo mundo, tanto dos que já morreram, que estão lá no Antigo Testamento, vai acontecer por um julgamento que já foi feito, né? Quem crê será salvo, quem não crê será condenado, né? Desde Adão e Eva até hoje, é dessa forma. Esse é o julgamento. Mas como é que nós cremos? Bom, cremos porque alguém se sacrificou no nosso lugar. Esse é Jesus. Então, o dia do Senhor ele é importante para o povo de Israel porque é o dia da salvação. Assim como para nós também. O dia do Senhor é o dia da salvação. É o dia que nós ouviremos que não estamos condenados, que estamos salvos. Isso você já pode ter ouvido no momento do seu batismo, isso você ouve todos os cultos na Santa Ceia. Por isso que é importante ir no culto, né? Participar da Santa Ceia. Graças a Deus hoje a gente pode ter a Santa Ceia quase todos os cultos, né? Então isso é muito importante, porque ali essa palavra do dia do Senhor continua sendo anunciada, né? E aí, aqui ele vai falar sobre o castigo que ele vai trazer, né? E ele traz detalhes, né, do vazio que vai estar lá no povo de Israel. Não vai ter nem dia não vai ter casa, não vai ter vinha, não vai ter tudo, né, que eles eram acostumados a ter. Então esse capítulo 1 está falando sobre aquilo que o povo de Israel propriamente cultivou, né, ou o povo de Judá, melhor falando, né? Eu vou chamar o povo de Deus. O povo de Deus plantou a descrença, a não confiança. E o resultado disso é a condenação. Não é, a gente já falou sobre isso, não é porque Deus é mau, não é porque Deus é vingativo no sentido ruim, né? Vou vingar simplesmente por me vingar. Não, Deus está em cada geração falando a sua lei. Mas o que aconteceu com o povo? Lembrando, né? Ezequias, a primeira geração. Ali a gente poderia dizer, olha, o povo ainda cuidava da lei, observava, né? Tinha os sacerdotes e tal. As pessoas iam, vamos trazer para o nosso momento, as pessoas iam no culto, as pessoas ouviam a palavra de Deus, tentavam ouvir, estudar. Aí na segunda geração já se começaram a falar, pois é, mas todas as religiões também levam para o mesmo lugar, né? A gente crê em Deus, mas também vamos crer aqui, né? No Espiritismo e parará, né? Aí a terceira geração, como diz o próprio texto aqui, né? Deixa eu só achar onde fala aqui. Tanto faz o que Deus. Poxa. Só um momento aqui. Aqui, ó.
Lá no versículo 12, né? O povo diz: o Senhor não faz bem e nem faz mal, né? A terceira geração já estava com esse tipo de pensamento. Ah, Deus está lá. Deus é amor, né? Não importa se você faz isso ou se você é aquilo, se você gosta de tal coisa ou não, não importa. Deus não vai te fazer bem, não vai te fazer mal. Ele só tá lá para quando você precisar, né? Ou digamos assim, para ser legal, para você dizer que crê, né? Então a terceira geração já estava nessas, né? Acreditando em tudo que é coisa, né? Hoje em dia a gente poderia falar, olha, tá acreditando em horóscopo, né? Essas coisas que, que, que tem que ter muito, realmente para crer nessas coisas ou seguir essas coisas de signos, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé, porque é uma coisa extremamente sem nenhuma noção, né? É, é triste, é triste. Mas, voltando aqui ao texto, então vejam só, em 2 gerações, daria para dizer, as pessoas literalmente esqueceram o que Deus estava falando, tanto é que perderam. Seria como se hoje em dia nós estivéssemos varrendo a casa e achássemos: olha aqui, tem uma Bíblia. Nossa, tem uma Bíblia. Uau, o que que é isso aqui? Vamos ver o que que é isso aqui. Que nome estranho tem aqui. Tem nome de João, tem nome de Lucas, tem Sofonias. Cara, vou dar uma lida nisso aqui, né? Aí a pessoa lê e diz: uau, acho que eu me lembro uma vez do meu avô contando uma história parecida, né? Mas, cara, olha, a gente não está fazendo absolutamente nada do que a palavra de Deus nos diz, né? Só um parênteses. A gente precisa fazer alguma coisa para salvação? Não, a gente não precisa. Mas como salvos, nós fazemos muitas coisas. E uma das coisas que os salvos fazem é escutar a palavra de Deus. Por quê? Porque essa palavra de Deus quer nos cuidar. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus diz é para nos cuidar, né? Então, esse papinho de hoje em dia de que, ah, não, a palavra de Deus já está desatualizada, né? A gente precisa atualizar a palavra de Deus. Ah, que a palavra de Deus ela é de um outro tempo, de uma outra cultura. Não, não, não. A palavra de Deus foi sempre contra a cultura. Sempre, 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 sempre. E, né? A gente pega alguns temas que hoje são falados, né? Ah, a Bíblia fala contra a homossexualidade porque naquele tempo, né, as pessoas estavam numa outra cultura negativa. Eu sempre falo. Em todos os períodos em que foi escrito contra a homossexualidade, era justamente o contrário. Era justamente quando as pessoas estavam com aquilo normalizados. Então a Bíblia vai lá e fala contra isso. Os profetas são a principal prova disso. Os profetas eram sempre colocados num momento para falar para as pessoas, num momento em que as pessoas iam ouvir aquilo e falar: não, vocês são loucos falando isso. Ou seja, não era uma fala popular, não era uma fala agradável, não era alguém falando com uma câmera, com um cenário fantástico, com um pianinho tocando, tal, né? Um tecladinho ali tocando, a pessoa falando: ah, você é o centro do coração de Deus, porque não sei o quê, parará. Não, os caras falavam: olha, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão crendo em signos, né? Vocês estão seguindo citações de pessoas ou outras coisas que não testemunham a Deus. Vocês estão loucos da cabeça. Imagina, né? Hoje em dia falar isso, ah, você está ofendendo a minha liberdade de escolha. E a Bíblia diz, não, a sua liberdade de escolha é o que ofende a Deus. É que ofende a Deus. Então a boa notícia é que Deus não escolheu você simplesmente por aquilo que você pensa que é, mas Deus escolheu você por causa de Cristo. Então, meu amigo, você absolutamente não tem nada a ver com a salvação. Agora, aproveite isso que eu estou dando e ensine a próxima geração a continuar crendo nessa graça de Deus. É uma coisa tão simples, mas é tão difícil para o ser humano entender isso, porque o ser humano é impressionante. Por que o ser humano quer rejeitar a ação de Deus na nossa vida, na sua vida, né? Por que Deus quer rejeitar a salvação? Quem seria louco de ouvir outra coisa do que aquele que nos salvou? Bom, infelizmente esse é o mais normal que a gente pode encontrar, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Capítulo 2. Senão a gente vai se delongar. Aqui, capítulo 2. Reúnam-se
e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral e do povo dos queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos remanescentes da casa de Judá. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão seus rebanhos e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon. Porque o Senhor, seu Deus, os visitará e mudará a sorte deles. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo o saqueará e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações. Cada um do seu lugar o adorarão. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todos os tipos de animais. Nos capitéis das colunas se alojarão tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará das janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim, como se tornou uma desolação em pousada de animais. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Bom, a gente já leu, né, em outro momento, em outro profeta que nós conversamos aqui sobre a destruição de Nínive. E aqui nós temos mais, então, um capítulo 2, em que nós poderíamos falar que Deus está dizendo, olha, creiam em mim, né? Ainda há tempo de crer em mim. Não há mais tempo de eu não fazer com que vocês sejam destruídos, mas há tempo de crer em mim. E isso é meio que interessante de Deus, né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, agora que eu creio em Deus, as coisas vão melhorar para mim, né? Não, crer em Deus não te livra das consequências que você ainda tem, às vezes até mesmo de pagar nesse mundo, né? Vou pegar um exemplo bem escroto, mas vamos pegar um exemplo. O cara lá comete vários crimes, é preso, e ele pensa, não, agora eu vou crer em Cristo, e assim eu não preciso mais ficar preso. Óbvio que não, né? Crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, não quer dizer que as coisas vão mudar para você naquele momento, né? O que vai mudar, e o mais importante, é que você vai ser salvo. E era isso o convite que ainda Deus estava fazendo. Olha, eu vou destruir vocês, né? Eu vou destruir geral, né? E até fazendo um parênteses, né, que a gente já conversou em outros momentos, é interessante que dentro dos deuses que existiam naquela época lá, todos os outros deuses, eles eram deuses geográficos. Os deuses do Egito, eles só tinham a jurisdição lá do Egito. Não se tem relatos dos deuses egípcios
agindo, olha, não se tem relato dos próprios egípcios dizendo que os deuses deles agiam em outros lugares. Assim como não tem relato dos deuses da Babilônia agindo em outros lugares, assim não tem relato dos assírios, né, os deuses da Síria agindo em outros lugares. Mas tudo aquilo que Deus falou que iria acontecer em outros lugares aconteceu. Ou seja, Deus é o Deus dos exércitos, Deus é o Deus das nações. Ele não é o Deus apenas daquele povo específico. Há um povo escolhido por Deus, como a gente já falou, para que Jesus viesse. Mas Deus é o Deus do mundo todo. Então, Deus aqui está dizendo, olha, vai acontecer isso com o povo de Naum, né? Vai acontecer isso lá com Nínive, com a cidade de Nínive. Vai acontecer isso com todos os povos que estão falando contra mim, né? Que estão falando contra mim. E isso aconteceu. Então aqui nós temos esse convite de arrependimento para dizer isso, ó. Vocês vão ser destruídos. Não tem mais o que fazer. Eu já falei que isso ia acontecer, isso vai acontecer. Mas ainda há tempo de vocês crerem em mim. Ou seja, ainda há tempo de vocês serem salvos. Não como povo. Não como uma cidade, né? Porque vai ser destruído. Mas ainda há tempo de vocês ouvirem sobre a minha salvação. Aqui tem muitos detalhes, né, sobre povos específicos, a gente não precisa entrar nisso, mas sempre lembrando, né, obviamente para quem escutou isso pela primeira vez, ele entendeu muito bem cada recado. Às vezes para nós hoje é um pouco difícil de entender, porque precisaríamos estudar mais a geografia, né, a posição, o que cada nome representa, mas de uma forma geral, o que Deus está falando é isso que a gente está conversando aqui, né, em relação à principal mensagem. E aí nós vamos então para o capítulo 3. Nós vamos para o capítulo 3, que é um capítulo bem interessante também. Né, bem interessante. Só um detalhe, né, tem um comentarista que fala que Sofonias ele é um profeta menor. Né? O que são esses profetas menores? Daria para dizer que são aqueles que escreveram menos, falaram menos, né? Não que eles fossem menor de importância, mas eles falaram menos. Se a gente pegar Jeremias e Isaías, eles escreveram, né, muitas coisas, falaram muitas coisas. Mas eles falam que Sofonias é meio que um resumo do que um profeta maior diria. Então, comparando, já que Sofonias foi contemporâneo de Jeremias, daria para dizer que Sofonias é um compilado daquilo que Jeremias falou. Por quê? Porque em Sofonias nós temos uma fala de condenação, nós temos uma fala de convidando o povo a se arrepender, e nós temos uma fala de restauração, né? Mais ou menos a estrutura que às vezes a gente usa no sermão, né? Para ver como a palavra de Deus ela continua sendo a mesma, né? Às vezes, quando nós fazemos o sermão no culto, às vezes a gente faz essa estrutura, né? Fala da nossa situação diante de Deus, daquilo que Deus disse que ia acontecer com a gente, né? Ou seja, a nossa condenação. Então a gente fala sobre o convite a se arrepender e depois fala sobre a salvação que é Cristo. Então aqui Sofonias faz meio que esse compilado. E o capítulo 3 vai nos mostrar isso. Deixa eu colocar aqui. Opa, tá botando em outro livro já. Capítulo 3 de Sofonias, caso você queira acompanhar aí. Só lembrando, né? Tô agora no capítulo 3 eu falo isso, mas estou fazendo a leitura na Nova Almeida atualizada. Ai da cidade opressora, rebelde, manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz. Não fale. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminarei nações, as suas torres serão destruídas. Tornei desertas as suas praças a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém
ninguém que as habite. Eu dizia: certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o meu furor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião. Não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do meu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que forem expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra, e em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Bom, aqui nesse último capítulo, Deus continua falando um pouco ainda sobre o que vai acontecer com Jerusalém, mas fala sobre a restauração de Jerusalém, que ia acontecer anos depois, né? Quando, através de um rei da Síria, levantado por Deus, iria derrotar a Babilônia, e assim os cativos, né, aqueles que foram levados presos, retornariam para Israel e reconstruiriam o templo e reconstruiriam a sua nação e assim por diante, né? Também aqui fala da própria salvação, né? Do que vai acontecer com aqueles que creem em Jesus. E é interessante que Deus fala, ele diz assim, olha, o povo que crê é aquele povo humilde, ou seja, aquele povo que reconhece a salvação apenas em Deus e não nos seus grandes feitos, né? Não em situações, digamos assim, mais individuais, né? O que a gente às vezes até pode escutar hoje, né? Crente é aquele que faz tal coisa, crente é aquele que pensa em tal ideologia, crente é aquele que vota em tal fulano, crente é aquele que só anda de terno, crente é aquele que só faz isso, que só faz aquilo, aquele outro. Não, são arrogâncias, né, humanas. A crente é aquele que crê em Deus. Salvo é aquele que crê em Jesus Cristo, né? Esse é o ponto sempre, tanto que Sofonias está dizendo aqui, e Deus está nos falando sobre isso, né? Na verdade, Sofonias fala através do que o próprio Deus nos diz. Mas é muito importante a gente ter como ponto
final desse capítulo aqui, desse livro, principalmente desse capítulo 3, essa certeza, né? Independente do que aconteça, né? Temos que ter sempre a paciência em Deus. Só para vocês terem uma noção, aqui Sofonias está falando do dia do Senhor, o que poderíamos falar do dia que Jesus Cristo veio, né? Aquele período que Jesus Cristo ficou aqui. Vejam só, dessa fala de Sofonias ao povo de Israel, levou 600 anos. Levou 600 anos. Imagina, o pessoal pensando, poxa, mas, né, 600 anos, quase 8 gerações, né? Daríamos para dizer mais até. Não, Deus esqueceu da gente. Deus se esqueceu. Olhando agora, né, numa perspectiva, só para a gente ter uma noção do que são 600 anos, a gente está comemorando 500 anos da Reforma Luterana, né, agora dia 31. Já comemoramos, né, já passou os 500 anos. Mas vejam só, esse é um período de 500 anos. Olha quanta coisa aconteceu, né? Imagina 600 anos. Ou a gente poderia falar, poxa, Jesus falou que era para as pessoas estarem preparadas porque o dia do juízo, ou seja, o dia do Senhor, iria acontecer. E já se passaram 2000, né? 2000 anos. Já se passou 2000 anos disso, depois disso. Será que Deus esqueceu? Óbvio que não. Óbvio que não. A paciência de Deus é a cada geração. Então, se a gente sempre pensar isso, cada geração precisa ouvir do dia do Senhor, porque o dia do Senhor vai ser para aquela geração. Para aquela geração. Dito isso, né, no máximo a gente vive aí 120, 125 anos, né, de uma média geral 80 anos. Então vejam só, pensando nesse ponto, é pouco tempo. É pouco tempo. Por isso que Deus nos convida a apressem-se, creiam logo, apressem-se a anunciar a palavra de Deus, para que a próxima geração não precise sofrer tanto para ouvir de novo aquilo que Deus está dizendo. Então, um dos nossos trabalhos como povo de Deus, você que crê em Cristo já, é cuidar da próxima geração. E se você tem filhos, né? Se você tem filhos, você é o responsável por isso. Não espere que o pastor seja, não espere que a igreja seja, não espere que outros sejam. Você é o responsável por fazer com que a próxima geração continue crendo em Deus. Esse é o seu trabalho já. Para que no dia do juízo, ou no dia do Senhor, aquela geração que você ensinou a crer possa estar lá. Então esse é o nosso desafio hoje, de sermos os Sofonias para a próxima geração, de falarmos para a próxima geração. Olha aqui, né? Se a gente tem um filho ou filha, olha aqui meu filho. Esse papinho que você tá vindo aí eu preciso, né? Eu preciso ter liberdade para crer naquilo que eu quero. Às vezes eu escuto, não, eu não vou batizar meu filho agora porque ele que vai escolher naquilo que ele vai crer. É umas coisas, cara. Ou seja, não pateteiem, né? Hoje é o dia da salvação. Então hoje a gente precisa ensinar a próxima geração. A gente sempre fala, né? Isso é uma frase popular, né? Deus não tem netos. Deus não tem netos. Então os filhos de vocês, né, os seus filhos, não vão ser salvos porque vocês creem em Deus. Ou porque vocês creem em Cristo. Vocês precisam falar para eles. E às vezes falar para os filhos vai dar briga. Jesus disse isso. Olha, eu vim causar divisão. Por causa de mim, filho vai ficar contra o pai. Por causa de mim, a nora vai ficar contra a sogra. Por causa de mim, as famílias vão brigar. Né? E se tem uma luta que a gente precisa combater, é essa luta da descrença. Porque a luta do crer, isso Jesus já resolveu. Jesus já nos deu o crer. A gente não precisa lutar por isso. Isso é uma graça que a gente recebe. A nossa luta é contra a descrença. Então, precisamos permanecer até o último suspiro da nossa vida, lutando contra as nossas escolhas e lutando contra as escolhas da próxima geração. Ensinando a próxima geração que existe um Deus, que existe um Salvador, que Ele nos ensina como viver.
Ele nos ensina como viver. E é muito melhor escutar aquele que nos salvou do que escutar qualquer outra parafernália. E eu volto a falar, né? É bem melhor escutar Jesus do que escutar os signos. Sem sombra de dúvida. Então, esse capítulo 3 faz esse reconvite. E é interessante aqui que fala do remanescente, né? Sofonias faz quase que uma citação direta ao próprio Jesus. Olha, vocês não estão entendendo, né? Vocês são aqueles escolhidos por causa que de vocês vai ter um só. No meio de vocês é um só, o remanescente, aquele que vai continuar perfeito, que é Jesus Cristo. Esse é aquele que vai salvar todos. Esse é aquele que vocês vão se deleitar nele, com que os seus olhos vão se restaurar por causa do que Cristo fez. Cristo vai restaurar a criação. Cristo é aquele que restaura todas as coisas. Cristo é aquele que restaura vocês na presença de Deus. Então creiam nisso. Ok, gente? Acho que teriam outros detalhes, mas de uma forma mais resumida, mais forte. Sofonias continua sendo muito importante ainda hoje, né? Alertando para os perigos de cada geração, sempre não querer confiar em Deus, alertando para que nós precisamos ensinar para as pessoas que não creem em Deus, que não estão em Deus, o único destino possível é o sofrimento, é a condenação eterna, e isso não é brincadeira, isso não é uma coisa que a gente diz assim, depois eu vejo. Não, pode ser que amanhã as pessoas não possam não ver isso. Então a gente precisa falar isso hoje. Sofonias está alertando hoje, né, pra gente. Parem de crer nesses outros deuses, creiam em Cristo. Por isso que convidar as pessoas a participarem dos cultos, né, convidar as pessoas para participarem de crescerem mais na palavra, isso é importante porque isso nos fortalece nessa nossa luta contra a descrença. E isso precisa ser motivado, né, inspirado por nós que já cremos. Então a gente pede para Deus o tempo todo, Deus, me dê forças, me dê condições para que eu continue nessa luta, que eu não desanime. Que eu não desanime às vezes, não ver que as pessoas não querem me ouvir, que eu não desanime em participar dos cultos, em receber aquilo que Deus está dando para nós através desse momento, né, da Santa Ceia que Deus nos deu, que a gente possa continuar sendo firmes, estando firmes como povo escolhido de Deus. Nós fazemos parte do povo escolhido de Deus. Porque nós merecemos? Não. Então é uma graça. E essa graça nós precisamos permanecer firmes nela, né? Sempre lembrando que Jesus Cristo é aquele pelo qual nós cremos e aquele pelo qual no dia do Senhor, né, conforme diz Apocalipse, fazendo referência à segunda vinda de Jesus, que nesse dia nós possamos olhar para as gerações dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos e ver que elas continuaram sendo abençoadas, né? Sempre falo isso, né? Aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe diz que a coisa mais importante que ela tem para fazer nesse mundo é fazer com que a gente ouvisse Jesus Cristo, né? E cresce nele. Não que ela fez isso, né? Mas o fato dela nos levar e fazer com que Cristo fosse apresentado para nós, isso é muito importante. Deus usou ela para isso. Assim também digo em relação ao meu filho. Olha, pode acontecer o que acontecer. Até eu morrer, é algo que eu vou ficar falando pro meu filho o tempo todo. E se tem uma coisa que ele não vai poder escolher, é isso, né? Eu não vou dizer para ele, não, seja feliz no que você quiser, né? Escolha o que você quiser. Negativo. Se um dia ele aparecer dizendo que crê em outro Deus, aí a gente vai ficar louco da vida, né? Isso não tem negociação. Isso não tem, é o amor que importa. Que nada, é a salvação que importa. É a salvação que importa, né? De amor, o inferno vai estar cheio também. Pode ter certeza. Porque o amor que a gente tem não é um amor divino, né? O único amor que importa é o amor divino. E esse amor divino é colocado em Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus nos dá esse amor. E esse amor a gente pode compartilhar. Ou seja, Cristo.
Esse é o amor. Isso é o amor. O amor é Cristo. O amor é aquilo que ele fez por nós. Então, com isso não tem negociação. Não tem meias palavras. Né? É crer em Cristo. Crer em Cristo. Claro. Como é que a gente pode fazer isso? Em amor. A gente não precisa sair por aí odiando todo mundo e dizendo, olha, é só pelo ódio agora que vocês vão conhecer o amor. Não. Mas ao mesmo tempo, eu não posso ter esse pensamento infantil de, não, se meu filho não crê, tá na liberdade dele, né? Não tá na liberdade dele. O seu papel é fazer com que o amor de Cristo esteja na vida dele, né? E Cristo está fazendo isso. Agora, se ele não quer, né, não deixe de lutar. Mas, no final das contas, tudo sempre vai depender de Deus. Esses dias eu coloquei uma frase, né? Ore como se tudo dependesse de Deus. Ou seja, Deus, você conhece o coração do meu filho, eu não conheço. Você é o único que conhece. Você conhece o coração dos meus amigos, né? De todos aqueles que eu quero falar de Cristo, mas parece que eles não me dão respostas. Coloco tudo nas mãos do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Mas eu vou trabalhar, e aí a frase é essa, né? Ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Mas eu vou trabalhar para que eles possam continuar crendo. E o Senhor, que fez uma promessa para mim, que disse que estaria comigo todos os dias da minha vida, que o Senhor me capacite para isso. E Deus faz isso. Deus nos capacita. O problema é quando a gente não quer ser capacitado, quando a gente não quer ouvir a palavra de Deus, quando a gente não quer ir para o culto, né? Quando a gente não quer estar junto dessa palavra. Então, por aí parte esse exemplo, né? Pô, se a gente mesmo não quer, como é que as nossas futuras gerações vão querer? Eles vão dar, pô. Meu pai e minha mãe, como diz lá, estão nem aí se Deus faz bem ou se faz mal. Então, o que eu vou querer também? Eu sei que são palavras duras, que vocês podem ficar um pouco apreensivos, mas é um estudo bíblico, não é um culto. Né? Então, o estudo bíblico nos faz o convite para refletirmos. Se você quer ficar em paz, se você quer ficar confortado, se você quer ficar tranquilo, assista ou principalmente participe do culto, ok? Um abração para vocês. Agradeço pelos comentários. Reafirmo, né? Ou reitero. Estou participando nesse exato momento de um curso de aperfeiçoamento pastoral. Então, por isso que foi gravado no dia de hoje esse estudo bíblico. Um abração para vocês, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que na sua oração de hoje, antes de dormir, você possa agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida e pedir por tudo aquilo que você quer pedir para os seus amigos, pela saúde de várias pessoas, que possamos sempre estar abençoados na certeza de que Deus nos ouve. Ok? Um abraço e até semana que vem. Um beijão para vocês.